Graça e paz, irmãos. Como é que vocês estão? Me dê notícias, estou com saudade de vocês e gostaria muito de saber como é que cada um de vocês está. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja de Sardes, dando continuidade ao estudo das nossas igrejas. Estamos já quase concluindo o estudo das igrejas. Imagina quão demorada está sendo essa pandemia, né, irmãos? Hoje nós vamos nos embasar no capítulo de Apocalipse 3, nós vamos ler apenas dos versículos de 1 a 8. Sempre lembrando, irmãos, que nós estamos falando da igreja como um todo, não como apenas falando de uma igreja local. Melhor dizendo, vamos ler o capítulo 3, dos versículos 1 a 6, para ficar mais objetivo, senão eu já vou entrar na história da outra igreja e eu não quero nesse momento. Vamos lá, a leitura da palavra. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, e obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora em que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um tema bem relevante para falarmos nos dias de hoje, né? Reavivamento ou sepultamento. Então eu quero começar falando um pouco da história para vocês, da cidade de Sardes. Eu gosto muito de contextualizar, de trazer a questão geográfica, uma questão cultural, uma questão histórica e o porquê que foi falado daquela maneira, daquela forma. Sempre, todos os exemplos que eu vejo bíblico, eu vejo sempre o Senhor falando com a sua igreja de uma maneira que a sua igreja entenda. Se nós observarmos a didática de Jesus para ensinar, nós vamos notar que a didática de Jesus é sempre com coisas atualizadas ali do contexto, dentro da realidade das pessoas. Então, o que nós vamos trabalhar como tema para falar da igreja de Sardes é reavivamento ou sepultamento. Como introdução, eu quero falar um pouco da história da igreja de Sardes. Tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. A glória de Sardes estava no seu passado. Sardes foi a capital da Lídia no século 7 a.C. Viveu seu tempo áureo nos dias do rei Creso e era uma das cidades mais magníficas do mundo nesse tempo. Situada no alto de uma colina, amuralhada e fortificada, sentia-se imbatível, inexpugnável. Seus soldados e habitantes pensavam que jamais cairiam nas mãos dos inimigos. De fato, a cidade jamais fora derrotada por um confronto direto. Seus habitantes eram orgulhosos, arrogantes e autoconfiantes. Mas a cidade orgulhosa caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia em 529 a.C., aquele mesmo rei Ciro que eu estava explicando para vocês outrora esses dias numa mensagem sobre Daniel. Quando este cercou a cidade por 14 dias, e quando seus soldados estavam dormindo, ele penetrou com seus soldados por um buraco na muralha, o único lugar vulnerável, e dominou a cidade. Mais tarde, em 218 a.C., Antíoco Epifânio dominou a cidade da mesma forma, e isso por causa da autoconfiança e falta de vigilância dos seus habitantes. Os membros dessa igreja entenderam claramente o que Jesus estava dizendo quando afirmou: sede vigilantes, senão virei como ladrão de noite. A cidade foi reconstruída no período de Alexandre Magno e dedicada à deusa Cibele. Essa divindade padroeira era acreditada com o poder especial de restaurar vidas aos mortos.
Mas a igreja estava morrendo e só Jesus poderia dar vida aos crentes. No ano 17 depois de Cristo, Sardes foi parcialmente destruída por um terremoto e reconstruída pelo imperador Tibério. A cidade tornou-se famosa pelo alto grau de moralidade que a invadiu e a decadência que a dominou. Quando João escreveu esta carta, Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. Sua glória estava no passado e seus habitantes entregavam-se agora aos encantos de uma vida de luxúria e prazer. A igreja tornou-se como a cidade. Em vez de influenciar, ela foi influenciada. Era como sal sem sabor ou uma candeia escondida. A igreja não era nem perigosa, nem desejável para a cidade de Sardes. É nesse contexto que vemos Jesus enviando esta carta à igreja. Sardes era uma poderosa igreja, dona de um grande nome. Uma igreja que tinha nome e fama, mas não vida. Tinha performance, mas não integridade. Tinha obras, mas não dignidade. A esta igreja, Jesus envia uma mensagem revelando a necessidade imperativa de um poderoso reavivamento. Uma atmosfera espiritual sintética que substituía o Espírito Santo naquela igreja. Ela substituía a genuína experiência espiritual por algo simulado. A igreja estava caindo num torpor, ou você pode dizer dessa maneira, espiritual, e precisava de reavivamento. O primeiro passo para o reavivamento é ter consciência de que há crentes mortos e outros dormindo que precisam ser despertados. Não é diferente o estado da igreja hoje. Ao sermos confrontados por aquele que anda no meio dos candeeiros, precisamos também tomar conhecimento de nossa necessidade de reavivamento hoje. Devemos olhar para esta carta não como uma relíquia, mas como um espelho em que nós vemos a nós mesmos. Primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui, a necessidade do reavivamento. Quando há crentes que só têm o nome no hall da igreja, mas ainda estão mortos espiritualmente, ou seja, ainda não são convertidos. No versículo 1, nós podemos observar claramente a forma que é colocada. Vamos lá comigo ler? Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas são as palavras daqueles que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Vocês têm fama de estar vivo, mas está morto. É duro ou ter que ouvir isso, mas a realidade é que eles precisavam ser confrontados para serem trabalhados, sarados. Quando há crentes que só têm o nome no hall da igreja, mas ainda estão mortos espiritualmente, ou seja, ainda eles não são convertidos. A igreja de Sardes vivia uma igreja de aparência. As palavras de Jesus à igreja foram mais bombásticas do que o terremoto que destruiu a cidade no ano 17 depois de Cristo. A igreja tinha adquirido um nome. A fama da igreja era notável. A igreja gozava de grande reputação na cidade. Nenhuma falsa doutrina estava prosperando na comunidade. Não se ouve de balamitas, nem de nicolaítas, nem mesmo dos falsos ensinos de Jezabel. Aos olhos dos observadores, pareciam ser uma igreja viva e dinâmica. Tudo na igreja sugeria vida e vigor, mas a igreja estava morta. Era uma igreja apenas de rótulo, de aparência. A maioria dos seus membros ainda não eram convertidos. O diabo nem precisou perseguir essa igreja de fora para dentro. Ela já estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados. A igreja parecia mais um cemitério espiritual do que um jardim cheio de vida. Não nos enganemos acerca de Sardes. Ela não é o que o mundo chamaria de igreja morta. Talvez ela seja considerada viva, mesmo pelas igrejas irmãs. Nem ela própria tinha consciência de seu estado espiritual. Todas as reputavam como igreja viva, florescente, todos com exceção de Cristo. Parecia estar viva, mas na verdade estava morta. Tinha um nome respeitável, mas era só fachada. Quando Jesus examinou a igreja mais profundamente, disse: não achei as suas obras íntegras diante do meu Deus. Observa o versículo 2. Né?
Parker diz que a igreja cujos cultos não são solenes, mas são como um caixão florido. Lá dentro tem um defunto. Não adianta ter flores por fora se por dentro há morte. A igreja não precisa aparentar, a igreja precisa ser. A reputação da igreja era entre as pessoas, né? E não diante de Deus. A igreja tinha fama, mas não vida. Tinha pompa, mas não Pentecoste. Tinha exuberância de vida diante dos homens, mas estava morta diante de Deus. Deus não vê como o homem vê. A fama diante dos homens nem sempre é glória diante de Deus. Aquela igreja, ela estava se transformando apenas em um clube. A fé exercida pelaquela igreja era apenas nominal. O cristianismo da igreja era apenas nominal. Seus membros pertenciam a Cristo apenas de nome, porém não de coração. Tinham fama de vivos, mas na realidade estavam mortos. Fisicamente vivos, espiritualmente mortos. Quando há crentes que estão no CTI espiritual, em adiantado estado de enfermidade espiritual, observa o versículo 2, continuando no capítulo 3. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Na igreja havia crentes espiritualmente em estado terminal. A maioria dos crentes apenas tinha seus nomes no rol da igreja, mas não no livro da vida. Mas havia também crentes doentes, fracos, em fase terminal. O mundanismo adoece a igreja. O pecado mata a vontade de buscar as coisas de Deus. O pecado mata os sentimentos mais elevados e petrifica o coração. No começo vem dúvidas, medo, tristeza, depois a consciência cauteriza, perde a vergonha. Quando há crentes que, embora estejam em atividade na igreja, levam uma vida sem integridade, é o versículo 2. Quando há crentes que, embora estejam em atividades na igreja, e levam uma vida sem integridade, são crentes de vida dupla. Suas obras não são íntegras. Eles trabalham, mas apenas sobre as luzes da ribalta. Eles promovem seus próprios nomes e não de Cristo. Buscam a sua própria glória e não a de Cristo. Honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe, como Isaías 29:13 diz. Os cultos são solenes, mas sem vida, vazios de sentido. A vida dos seus membros estava manchada pelo pecado. Esses crentes são como os hipócritas, dão esmolas, oram, jejuam, entregam o dízimo com o fim de ganhar a reputação de serem religiosos. Eles são como sepulcros caiados, ostentam a aparência de piedade, mas negam seu poder. 2 Timóteo 3,5 é muito enfático sobre. É formalidade sem poder, reputação sem realidade, aparência externa sem integridade interna, demonstração sem vida. Esses crentes vivem um simulacro da fé e faz de conta da religião. Cantam hinos de adoração, mas a mente está longe de Deus. Pregam com ardor, mas apenas para exibir a sua cultura. Deus quer obediência, a verdade no íntimo. Caim ofertou a Deus, mas a sua vida e o seu culto foram rejeitados. O povo na época de Isaías comparecia ao templo, mas Deus estava cansado dos seus cerimoniais, das suas cerimônias pomposas e sem o acompanhamento da vida santa. Ananias e Safira ofertam, mas para a promoção de seus próprios nomes. Em Sardes, os crentes estão falsamente satisfeitos e confiantes, são falsamente ativos, falsamente devotos e falsamente fiéis. Quando há crentes se contaminando abertamente com o mundanismo, olhe o versículo 4 do mesmo capítulo 3. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Você vê que é uma mescla na igreja, como as outras igrejas que nós já estudamos anteriormente. A causa da morte da igreja de Sardes não era uma perseguição religiosa, nem heresia, mas era o mundanismo. Onde reina a morte pelo pecado,
não a morte pelo martírio. A maioria dos crentes estavam contaminados nas suas vestiduras. Isso é um símbolo de corrupção. O pecado tinha se infiltrado na igreja por baixo de uma aparência piedosa daquela respeitável congregação. Havia impureza escondida na vida dos seus membros. Viviam uma vida moralmente frouxa. O mundo estava entrando dentro da igreja. A igreja estava se tornando amiga do mundo, amante do mundo, amando o mundo e se conformando com ele. O fermento do mundanismo estava se espalhando na massa e contaminando a maioria dos crentes. Os crentes não tinham coragem de ser diferentes. Eram como Sansão, em Juízes 14:10. E não como Daniel, em capítulo 1, versículo 8, que não se misturou, que não se contaminou, que não comeu da mesa do rei, nem das iguarias do rei. Que resolveu firmemente em seu coração não se contaminar. Agora, vamos observar os imperativos para esse reavivamento. Aqui estão 5 imperativos. Nós já conhecemos o problema, já conhecemos a cultura, já conhecemos um pouco da história. Vamos falar um pouco desse reavivamento. Eu quero falar pelo menos de 5 imperativos de Jesus para esta igreja, para o reavivamento. Ser vigilante. Fortaleça ou consolida o que resta. E lembre-se, obedeça, arrependa-se. Podemos sintetizar esses imperativos de Jesus em 3 aspectos básicos. Uma volta urgente à palavra de Deus. Se o mundanismo entrou, isso quer dizer que a palavra de Deus parou. Vamos lá para o versículo 3. Capítulo 3, versículo 3 de Apocalipse. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Nota que é o mesmo exemplo que aconteceu com a igreja, com a cidade de Sardes. O Senhor está usando o mesmo exemplo. Eu virei como um ladrão, sorrateiramente. Ou seja, vocês não estão atentos, vocês não estão prestando atenção. O que é que eles ouviram e deviam lembrar, guardar e voltar? A palavra de Deus. A igreja tinha se apartado da pureza da palavra. O reavivamento é resultado dessa lembrança dos tempos do primeiro amor e dessa volta à palavra. Uma igreja pode ser reavivada quando ela volta ao passado e lembra os tempos antigos, do seu fervor, do seu entusiasmo, da sua devoção a Jesus. Deixamos que a história passada nos desafie no presente a voltarmos à palavra de Deus. Lembra-te, presente imperativo. Segue recordando, nunca esqueça de recordar. Arrepende-te. Auristo imperativo. Ação completada. Um momento de fazer a opção e deixar o mundo para trás. Um corte radical com estilo de vida mundano. Guarda-o. Presente imperativo. Não deixe de guardar o evangelho. Observa-o. Obedeça-o. Deixe de ser um crente claudicante, ou seja, que cocheia, que está firme hoje, mas capenga amanhã. Quando uma igreja experimenta um reavivamento, ele passa a ter uma fome da palavra. O primeiro sinal do reavivamento é a volta do povo de Deus à palavra. Os crentes passam a ter fome de Deus e da sua palavra. Começam a se dedicar ao estudo das Escrituras, abandonando o descaso e a negligência com a palavra. A palavra se torna doce como mel. As antigas veredas se fazem novas e atraentes. A palavra torna-se viva, deleitosa, transformadora. O verdadeiro avivamento é fundamentado na palavra, orientado e limitado por ela. Ele tem na Bíblia a sua base, sua fonte, sua motivação, seu limite e seus propósitos. Avivamento não pode ser confundido com liturgia animada, com culto festivo, inovações litúrgicas, obras abundantes, dons carismáticos, milagres extraordinários. O reavivamento é bíblico ou não vem de Deus. Uma volta à vigilância espiritual. Observa de novo lá o versículo 2. Sardes caiu porque não vigiou. A cidade de Sardes foi invadida e dominada 2 vezes porque se sentia muito segura e não vigiou.
Jesus alerta a igreja que ela, se não vigiar, se ela não acordar, ele virá e ela como ladrão de noite, e ele virá como ladrão de noite, inesperadamente. Para aqueles que pensam que estão salvos, mas ainda não se converteram, aquele dia será de trevas e não de luz. Olha Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 23. A igreja precisa estar vigilante contra as ciladas de Satanás, contra a tentação do pecado. Fuja de lugares, situações, pessoas. Cuidado com a vaidade do mundo. Um minutinho, irmãos. Alguns membros da igreja em Sardes estavam sonolentos e não mortos. E Jesus os exorta a se levantarem desse sono letárgico. Efésios 5,14 é bem claro sobre isso. Há crentes que estão dormindo espiritualmente. São acomodados, indiferentes às coisas de Deus. Não têm apetite espiritual, não vibram com as coisas celestiais. Os crentes fiéis, versículo 4, precisam fortalecer os que estavam com o pé na cova e arrancar aqueles que estavam se contaminando com o mundo. Precisamos vigiar, não apenas a nós mesmos, mas os outros também. Uma minoria ativa pode chamar de volta a maioria de morte espiritual. Um remanescente robusto pode fortalecer o que resta e o que estava para morrer. Precisamos vigiar e orar. Os tempos são maus, as pressões são muitas, os perigos são sutis. O diabo não atacou a igreja de Sardes com perseguição nem com heresia, mas minou a igreja com o mundanismo. Os crentes não estão sendo mortos pela espada do mundo, mas pela amizade com o mundo. A igreja de Sardes não era uma igreja herética e apóstata. Não havia heresias, não havia falsos mestres na igreja. A igreja não sofria perseguição, não era perturbada por heresias, não era importunada por oposição dos judeus. Ela era ortodoxa, mas estava morta. O remanescente fiel deve estar vigilante para não cair em pecado e também para preservar uma igreja decadente da extinção, restabelecendo então sua chama, o seu ardor pelo Senhor. Observe o versículo 4, uma volta à santidade. O torpor espiritual em Sardes não tinha atingido a todos. Ainda havia algumas pessoas que pareciam e permaneciam fiéis a Cristo. Embora a igreja estivesse cheia, havia apenas uns poucos que eram crentes verdadeiros e que não haviam se contaminado com o mundo. A maioria dos crentes estavam vivendo com vestes manchadas e não tendo obras íntegras diante de Deus. As vestes sujas falam do pecado, da impureza, de mundanismo. Obras sem integridade falam de caráter distorcido, de motivação erradas, de ausência de santidade. O agente do reavivamento, Jesus conhece o estado da igreja. O agente do reavivamento é o Senhor Jesus. Olha o versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Jesus conhece as obras da igreja de Sardes. Ele conhece as obras da igreja que está na terra. Ele conhece a nossa vida, o nosso passado, os nossos atos, nossas motivações. Os seus olhos são chamas como de fogo. Ele vê tudo e a tudo ele sonda. Vê que a igreja de Esmirna é pobre, mas os olhos de Deus, ela é rica. Olha como Jesus vê a igreja de Tiatira. Havia um remanescente fiel nela. Ele vê a igreja que tem uma grande reputação de ser viva e avivada como Sardes, mas ele sabe que ela está morta. Ele vê que uma igreja que tem pouca força, como a igreja de Filadélfia, que ainda nós vamos falar, tem uma porta aberta. E ele vê uma igreja que se considera rica e abastada, como Laodiceia, mas não passa de uma igreja pobre e miserável. Jesus conhece também esta igreja, sabe que somos como estamos e do que nós precisamos. Jesus é o dono da igreja, ele é o Senhor da igreja. Ele tem as 7 estrelas.
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. As estrelas estão nas mãos de Jesus. A igreja pertence a Jesus. Ele controla a igreja. Ele tem autoridade e pode restaurar a sua igreja. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Ele pode levantar a igreja das cinzas. Ele tem tudo em suas mãos. Cristo é o dono da igreja. Ele tem cuidado da igreja. Ele a exorta, consola, cura e restaura. Jesus é quem pode reavivar a igreja por meio do seu Espírito. Jesus tem e oferece a plenitude do Espírito Santo à igreja. O problema da igreja de Sardes, então, era a morte espiritual. Cristo é o que tem o Espírito Santo e é o único que pode dar a vida. A igreja precisa passar, então, por um avivamento ou enfrentará um sepultamento. Somente o sopro do Espírito pode trazer vida para um vale de ossos secos. O profeta Ezequiel fala sobre o vale de ossos secos. Filho do homem, poderão reviver esses ossos? E ele responde, Ezequiel, Senhor Deus, tu sabes. Uma igreja morta, enferma e sonolenta precisa ser reavivada pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode dar vida e restaurar a vida. Só o sopro de Deus pode fazer com que o vale de ossos secos transforme-se num exército. Jesus é aquele que tem o Espírito e o derrama sobre a sua igreja. É pelo poder do Espírito que a igreja se levanta da morte, do sono e do mundanismo para servir a Deus com entusiasmo. Jesus é quem envia o Espírito à igreja para reavivá-la. O Espírito Santo é o Espírito de vida para uma igreja morta. E quando ele sopra, a igreja morta e moribunda levanta-se. Quando ele sopra, a nossa adoração formal passa a ter vida exuberante. Quando ele sopra, os crentes têm deleite na oração. Quando ele sopra, os crentes são tomados por uma alegria indivisível. Quando ele sopra, os crentes testemunham de Cristo com poder. A palavra diz que nós devemos orar no Espírito, pregar no Espírito, adorar no Espírito, viver no Espírito, andar no Espírito. Uma igreja inerte só pode ser reavivada por Ele, só pelo Senhor. Uma igreja sonolenta só pode ser despertada pelo Senhor. Uma igreja fraca só pode ser fortalecida pelo Senhor. Uma igreja morta só pode receber vida pelo Senhor. Que sejamos então crentes cheios do Espírito de Cristo. Uma coisa é possuir o Espírito, outra é ser possuído por Ele. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito residente, outra é ter o Espírito presidente. Vamos falar um pouco então das bênçãos do reavivamento. Vamos lá no versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Uma das bênçãos do reavivamento, vamos falar de santidade, é a garantia de glória no futuro. A maioria dos crentes de Sardes tinha contaminado suas vestiduras, isto é, tornando-se impuros pelo pecado. O vencedor então recebia vestes brancas, símbolo de festa, de pureza, felicidade e vitória. Sem santidade, a salvação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem vida com Deus, não haverá vida com Deus no céu. Sem santidade na terra, não há glória no céu. Quem não se envergonha de Cristo, agora terá o seu nome proclamado no céu por Cristo. Continua no versículo 5. Quando uma pessoa morre, nós tiramos o seu atestado de óbito. Tiramos o nome dela do livro dos vivos e as colocamos no livro dos mortos. Os nomes dos mortos não constam no registro dos vivos. O salvo jamais será tirado do rol do céu. Aqueles que estão mortos espiritualmente, negam a Cristo nesta vida, não têm seus nomes escritos no livro da vida. Mas aqueles que confessam a Cristo e não se envergonham do seu nome, terão seus nomes confirmados no livro da vida e seus nomes confessados por Cristo diante do Pai. Os crentes fiéis confessam e são confessados.
Nosso nome pode constar do registro de uma igreja sem estar no registro de Deus. Ter apenas a reputação de estar vivo é insuficiente. Importa que o nosso nome esteja no livro da vida, a fim de que sejamos proclamados por Cristo no céu. Mateus capítulo 10, versículo 32. Vamos concluir aqui então, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus envie sobre nós, então, nestes dias, um poderoso reavivamento. Amém, meus amados. Eu espero que essa aula venha ajudá-los a aprender mais. Nós temos aprendido sobre cada igreja, sobre cada uma dessas igrejas de Apocalipse, que cada uma dessas igrejas venham trazer para nós entendimento do que é ser a verdadeira igreja de Cristo e do que é estar longe de ser a noiva de Cristo. Meus amados, Deus abençoe vossas vidas e que essas aulas sejam bênção na sua vida que me ouve nesta tarde hoje. Deus abençoe.